Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Semana de Trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil foi marcada por mais uma reunião do Conselho Pleno. Digitalmente, conselheiras e conselheiros federais debateram pautas importantes para a advocacia. Vamos ver. Dentre os debates realizados durante a sessão online do Conselho Pleno, foi aprovado o texto final do provimento que regulamenta a celebração de termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC, diante da prática de publicidade irregular e de infrações ético-disciplinares puníveis com a pena de censura. Em setembro, conselheiras e conselheiros federais já haviam aprovado a possibilidade de celebração de TAC para algumas infrações éticas, mas faltava ainda validar o texto do provimento. A relatoria do processo ficou de responsabilidade da conselheira Geórgia Nunes, da OAB Piauí. Esse processo esteve em pauta nas últimas sessões, né? Nós tivemos muito debate, nós aprovamos a proposição de redação do novo artigo 47A, nos autos da proposição 4671-8, trouxemos na última sessão este processo, né, que é o 5097 dígito 0, com a proposta de nova redação do Código de Ética do artigo 58A, né, que prevê a possibilidade desse termo de ajustamento de conduta também para as infrações puníveis com censura. O texto estabelece ainda que o TAC aplica-se às hipóteses relativas à publicidade profissional e às infrações disciplinares puníveis com censura. A medida deve ajudar a desafogar os tribunais de ética da ordem e permitir uma ação mais rápida e eficiente da OAB, principalmente em casos de propaganda irregular. Outros temas debatidos durante a reunião foram a manifestação da ordem para defender a incompatibilidade com a Constituição Federal da execução antecipada das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, o ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade e contra uma lei complementar estadual do Maranhão, que atribuiu à 7ª Vara Criminal da Comarca de São Luís competência para processar e julgar todos os crimes envolvendo atividades de organização criminosa, inclusive os dolosos contra a vida, entre outros. Ainda na reunião, o Conselho Pleno debateu e aprovou o provimento que regulamenta a atuação da OAB em casos de crimes de abuso de autoridade contra a advocacia. Vamos ver. Durante a sessão do Conselho Pleno de outubro, o provimento que disciplina e orienta a atuação do Conselho Federal e dos conselhos seccionais para a defesa dos direitos dos advogados e advogadas em caso de violação das prerrogativas da advocacia foi debatido. É de se ver que a criminalização da violação às prerrogativas dos advogados garante aos cidadãos o exercício pleno de seu direito de defesa, reafirmando a toda a nação os ideais democráticos tão duramente conquistados por ocasião da Constituinte de 88. O advogado, por ser o único a possuir capacidade postulatória, por dar voz ao cidadão brasileiro perante o Poder Judiciário, deve ter autonomia absoluta para exercer o seu trabalho a fim de atender à importância constitucional. Nesta senda, a Lei 13.869 de 2019 surge em momento oportuno, em contrapartida aos ataques de alguns membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, sob subterfúgio de aplicação da justiça célere, que vilipendiam o princípio da legalidade e a Constituição do país, uma vez que, através do exercício pleno da advocacia, pode pôr fim ao autoritarismo vindouro que se anunciava. Por tais razões, a proposta de provimento apresentada pelo secretário-geral, José Alberto Simonetti, e conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, Alexandre Ogussup, com as sugestões e retificações contidas na minuta substitutiva, elaborado pela Coordenação Nacional de Violação das Prerrogativas, deve ser acolhida integralmente por esse Conselho Federal, devendo ser aprovada sem ressalvas, uma vez que valoriza essa importantíssima histórica Lei 13.869 de 2019, editada em favor da advocacia de toda a sociedade e do Estado Democrático de Direito. Para os conselheiros e conselheiras federais, as medidas aprovadas são fundamentais para a garantia do exercício do pleno direito de defesa, já que a advocacia, por dar voz aos cidadãos, precisa ter autonomia absoluta para exercer a atividade profissional.
Você confere tudo o que rolou na sessão do Conselho Pleno da OAB na íntegra no site da Ordem. Acesse www.oab.org.br. Um parecer da Ordem dos Advogados do Brasil apontou que é inconstitucional a proposta de elaboração de uma nova Constituição para o Brasil a partir da realização de plebiscito que dificulta a convocação de uma Assembleia Constituinte. Quem explica melhor o tema é Nabor Bulhões, presidente da Comissão Especial de Defesa da República e da Democracia da OAB. O líder do governo na Câmara dos Deputados, sob o equivocado argumento de que a Constituição brasileira estaria levando o país à ingovernabilidade, cogitou de convocar um plebiscito com a finalidade de instituir uma nova Constituinte para votar uma nova Constituição para o Brasil. Trata-se de uma iniciativa verdadeiramente equivocada, trata-se de uma proposta de chapada inconstitucionalidade. Tão logo a Ordem tomou conhecimento dessa ideia lançada pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, a Ordem se insurgiu contra essa proposta. É que ela verdadeiramente só poderia prosperar com grave violação da ordem jurídica constitucional brasileira e com grave agressão à nossa democracia. Nabor Bulhões também explica a importância da Constituição da República e da defesa dela. A Constituição brasileira é um marco na redemocratização do país. A Ordem participou ativamente do processo constituinte e pôde constatar que verdadeiramente essa transição está marcada por ideias democráticas, não apenas conformadas a um Estado liberal, mas um Estado de índole social. A Ordem tem mais do que a convicção, a certeza de que a Constituição de 1988 é um marco democrático e civilizatório para a sociedade e para a nação brasileira. O presidente da Comissão Especial de Defesa da República e da Democracia da OAB ainda ressalta como a Constituição brasileira é elogiada fora do país. A Constituição brasileira, como qualquer outra grande Constituição, não é perfeita, não é uma obra acabada. O próprio presidente da Constituinte, à época de sua promulgação, bem reconheceu e declarou que a Constituição brasileira prevê a sua modificação com as limitações que ela mesma impôs. Por exemplo, a Constituição brasileira pode ser alterada através de emendas, desde que respeitados certos princípios que são denominados de cláusulas pétreas, como a forma federativa do Estado, o voto direto, universal, secreto e periódico, a separação dos poderes e os direitos fundamentais. Essas cláusulas pétreas não podem ser modificadas. As demais disposições da Constituição podem sofrer modificações por emenda. Mas, como eu dizia, a Constituição brasileira não é obra acabada. Ela pode ser modificada, mas é uma Constituição notável, porque impôs regras para limitar o poder, estabeleceu um notável sistema de separação e harmonia entre os poderes, estabeleceu ainda, para garantir esse princípio, um sistema de freios e contrapesos, estabeleceu um notável sistema de garantias fundamentais oponíveis ao próprio Estado e, mais ainda, incorporou ao texto constitucional direitos humanos universais, que dignificam a nossa Constituição e a colocam num plano que os juristas, não apenas nacionais, mas internacionais, denominam de Constituição de terceira geração. A nossa Constituição é uma Constituição respeitada, admirada, não apenas no Brasil pelos seus maiores juristas, mas por alguns dos maiores juristas do mundo. E eu dou apenas 2 exemplos. Em 1990, após a promulgação da Constituição, esteve no Brasil um dos maiores juristas do século passado, o professor Mauro Capelletti. Naquela oportunidade, numa conferência na OAB, ele disse que a Constituição brasileira era e é uma Constituição notável, uma Constituição virtuosa. Um outro jurista italiano, um dos maiores do século que vivemos,
Luigi Ferraioli repetiu isso com a outra visão. O professor Ferraioli disse que a Constituição brasileira, mais do que liberal, é uma Constituição social. É uma Constituição de terceira geração. É uma das melhores constituições do mundo. A OAB exerce um papel fundamental na defesa da República do Brasil. A Ordem é uma das entidades mais importantes da sociedade civil brasileira. E, historicamente, desde 1930, tem se dedicado à causa dos direitos e das liberdades no Brasil. Não se pode falar em democracia no Brasil sem falar em advogado e sem falar na Ordem dos Advogados do Brasil. É por isso mesmo que a Constituição o reconhece e consagra a Ordem entre as entidades mais importantes da sociedade civil brasileira. Atribuiu, por exemplo, à Ordem papéis institucionais notáveis, como a de arguir a inconstitucionalidade de leis, por exemplo, de participar efetivamente dos órgãos de controle do Ministério Público e da magistratura, de influir na composição dos tribunais através do Quinto Constitucional. Isto é reconhecimento histórico do quanto a Ordem tem feito na história do Brasil pela democracia e pela nossa República. Este programa volta já já. Vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Estamos de volta. O mês de novembro é marcado pela conscientização contra o racismo. O dia 20 deste mês é o Dia Nacional da Consciência Negra e a OAB preparou uma programação para discutir a temática. Conversou conosco sobre a importância da data Silvia Cerqueira, presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade da OAB. Confira. Olá, doutora Silvia. Obrigado por ter aceito o convite para participar com a gente desta edição. Olá, Rafael, e eu fico agradecida pelo convite. Doutora Silvia, segundo a ONU, existe um abismo racial no Brasil. A senhora concorda? Concordo. Eu penso que o Brasil, inclusive, ele é dividido em dois Brasis. Existe um Brasil dos ricos, o Brasil dos pobres, o Brasil da classe alta e o Brasil da classe baixa, eu diria assim, o Brasil da pobreza dos miseráveis. Então, existe um abismo social muito grande e isso, evidentemente, decorre em função dessa nossa trajetória, né? Desde a nossa origem. Sobretudo, nós tivemos uma herança de colonização, baseada ou calcada na colonização, que fez com que a construção desse país, apesar de contar com a participação das três raças fundantes, que é a negra, a branca e a indígena, contudo, a supremacia sempre foi a do colonizador, que foi o colonizador português. Nós fomos colonizados por portugueses. Então, essa superioridade deles sempre foi implantada desde a fundação do Brasil. E isso vem se repercutindo até os dias atuais. Então, a ONU tem toda a razão quando faz essa colocação. A legislação brasileira sobre igualdade é suficiente realmente para alcançarmos um cenário ideal sobre esse tema no país? Eu penso que sim. Hoje nós estamos muito bem, eu diria, servidos em termos de legislação. Nós temos uma Constituição que é tida como Carta Cidadã, e porque ela traz princípios da democracia, princípios da dignidade da pessoa humana, princípios de erradicação. Nós temos como objetivo fundamental da República a erradicação da pobreza, das discriminações. Então, nós temos uma Constituição extremamente eficaz em seu conteúdo com relação ao tema, não é? Que é
as desigualdades raciais e sociais, enfim. E, com relação à questão racial, nós temos legislações outras, né? Considerando, inclusive, que a própria Constituição criminaliza o racismo, ele como crime, inclusive, é imprescritível e inafiançável. Além do Estatuto hoje, não é, de promoção da igualdade racial, nós temos a Lei CAO e tantas outras leis que fazem com que estejamos muito bem sedimentados em termos de legislação para o combate ao racismo. Eu penso, Rafael, que a grande questão são os aplicadores. A grande questão é a estrutura das instituições, que elas trazem uma carga de racismo e de discriminação muito forte. E que isso, como eu pontuei na primeira pergunta, ela decorre exatamente do processo de fundação da nossa nação. Então, se nós temos um país com origens de cunho, eu diria, escravocrata, tá? Onde têm pessoas de níveis de qualificação, de qualidade, pessoas que têm, sob uma postura, ou melhor, sob uma ideologia eugênica, onde a superioridade das pessoas, elas são avaliadas em decorrência da sua cor, da cor da sua pele, uma nação que é pautada em cima desses critérios, a repercussão é essa que nós estamos constatando. E, nessa questão, as leis não irão dar conta. Elas poderão ser as mais avançadas possíveis, que ela somente, por si só, não dará conta. Agora, precisamos de uma educação, não é? Uma educação antirracista, uma educação antidiscriminatória, para que, com a educação e mais a desestruturação desse racismo que estrutura ou estruturou e continua estruturando as instituições, seja desconstruída, aí sim a legislação, que já é boa, seguramente ela dará conta ou minimizará esses efeitos dessas mazelas que nós temos como herança desde a fundação até os dias atuais. Na escala de desigualdade, ainda nos deparamos com a mulher negra em última posição. Como podemos pensar políticas públicas mais atuantes para elas? Olha, eu creio que as políticas públicas, as leis, não é? Elas estão aí. Os caminhos e as sinalizações existem. É preciso que os gestores eles tenham a sensibilidade no sentido de implementarem, e eu penso que a mulher, cada vez mais, ela vem avançando, mas ela vem avançando não por uma questão de benesses concedida, mas ela vem, assim, eu diria assim, cavando, ela vem buscando, ela vem se qualificando. As mulheres invadiram as universidades, porque, Rafael, tudo passa por uma questão de oportunidades. Tá? Se você tem oportunidades e se lhe é garantido os acessos, seguramente qualquer ser humano tem condição de estar no topo da pirâmide. O que acontece é que, para você efetivar essa caminhada da mulher, seja ela negra ou não negra, porque essa questão da mulher, ela atinge a mulher negra e a mulher não negra, isso é uma coisa que tem que ficar também muito claro, por conta de todo um processo histórico de dominação que nós, enquanto mulheres, sofremos, e as mulheres negras com um agravante maior, até porque, se você fizer uma remissão à própria abolição, eu digo, entre aspas, né,
da escravatura ou da escravidão em nosso país, a chefia dos lares coube às mulheres, porque elas, naquela época, foi quem teve que dar, eu diria assim, fazer a reversão da coisa. Tiveram que colocar seus tabuleiros, os seus quitutes, para alimentar e suprir os seus lares, os seus filhos e os seus maridos. Porque o day after, ou seja, o 14 de maio, os homens, e as mulheres também, mas sobretudo os homens, eles não tinham nenhuma força de trabalho, não tinham emprego, não tinham para onde ir. E a mulher teve que ser criativa nessa perspectiva para sustentar os seus lares. E por que eu estou dizendo isso? É porque a mulher, ela sempre teve com ela essa força, não é? De caminhar e de reverter os quadros. Então, se hoje as mulheres tiverem oportunidade, e a mulher negra, né, que é exatamente para responder a pergunta que você me fez, se ela tem oportunidade, se ela tem a garantia do acesso, seguramente ela vai crescer e chegar ao mesmo patamar de que qualquer outra mulher. Porque na escala vem assim, vem um homem branco, depois vem a mulher branca, depois vem o homem negro e depois vem a mulher negra na escala de ascensão social. Né? E até no mercado de trabalho, nas escalas onde se mede os níveis de desigualdade. Então, eu penso que se houver efetivamente garantia de espaço, de oportunidade, para que essas mulheres elas ocupem, seguramente, cada vez mais, a tendência é que as mulheres cresçam e esse cenário seja alterado, o que já está sendo, diga-se de passagem. Hoje você já encontra, não é de forma mínima, mas mulheres em carreiras formais, muito poucas, mas já existem, na medicina, na advocacia, na magistratura, né? E em tantas outras áreas, a gente sabe que já existe, desde que garanta, aí elas vão embora, as mulheres caminham. Doutora Silvia, mais uma vez, obrigado por nos conceder entrevista. Eu é quem agradeço, estou à disposição, agradeço em meu nome e em nome da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Este programa especial da OAB fica por aqui. Se quiser conferir tudo o que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Fico te esperando. Tchau e até o próximo programa.